Pronto, estão conseguindo ver minha tela? Tá ótimo. Pronto. Então, pessoal, hoje Tá ótimo. vamos falar um pouco sobre a humanização em tempos de pandemia. Então, ao longo dessa disciplina, a gente já vem enfatizando o surgimento na discussão e da importância da humanização na saúde. Focamos também na questão dos profissionais de enfermagem e estudamos também a questão da humanização na atenção primária, na saúde da mulher, na saúde da criança, não só nesses principais setores, mas como um todo. E hoje eu senti a necessidade de trazer para vocês esta questão e importância da humanização nesses tempos, na qual pegou, vamos dizer assim, todos os profissionais de saúde e a humanidade, né, em surpresa, visto também que em outros momentos já aconteceram processos de pandemia. Porém, como a gente não vivenciou, a gente não tem esse conhecimento, vamos dizer assim, não estávamos preparados para atuar neste processo. Por isso que muitos profissionais sentiram esse impacto e aí acabaram adoecendo, seja até mesmo da patologia em si, como também a questão física, a questão mental, a questão de, vamos dizer assim, envolver-se demais com esse processo. E aí a gente vai focar a humanização não apenas para os usuários, né, para os pacientes, mas também o processo humanizatório para os familiares e também para os profissionais que estão envolvidos e estão, como a gente conhece, na linha de frente deste processo, considerados como heróis que estão atuando diretamente para, vamos dizer assim, melhorar o processo de recuperação e reabilitação desses pacientes. E aí eu trago aqui para vocês, logo de início, a questão de algumas pandemias, né, doenças que aconteceram, foram acometidas durante, vamos dizer assim, o percurso da humanidade. E aí tivemos a questão da varíola, a questão da cólera, da gripe espanhola, que hoje a gente fala muito sobre ela em comparação, podemos dizer assim, com o Covid-19, o coronavírus, na qual a gente está vivenciando. A gripe suína, que foi agora recente, ó, no ano 2000, né, agora em 2019, a gente ainda teve o início de um pequeno surto, digamos assim. Mas, como a gente já tinha questão de vacina, as pessoas já tinham conhecimento, não aconteceu em forma mundial, podemos dizer assim, em relação e comparado ao Covid. E aí, no ano de 2020, né, logo depois, a gente teve essa, vamos dizer assim, descoberta, esse surgimento dessa alteração na nossa vida com o processo desta patologia. Mas também tivemos a peste bubônica, a questão do tifo, a questão da pandemia por HIV, tuberculose e aí várias inúmeras outras também doenças que foram acometidas durante o percurso da humanidade. E aí, todas essas doenças, algumas foram erradicadas e outras estão apenas, digamos, controladas. Não chega a dizer que foi uma cura 100%, mas existiu um controle ou uma erradicação. Porém, como estamos vivenciando, muitas pessoas morreram durante esse percurso. Tanto pacientes, tantos profissionais da saúde, por falta até mesmo do conhecimento. Em algumas dessas patologias, né, desses períodos pandêmicos, nem existiu o conhecimento de fato da vacina, nem existiu o conhecimento de antibióticos. E aí, claro, muitas pessoas acabaram, infelizmente, sofrendo com a doença e chegando a óbito. Hoje, com todo esse aparato tecnológico que temos, ainda temos e sofremos com essa doença na qual a gente não ainda conseguiu erradicar ou pelo menos minimizar o grau de propagação e de ocorrência da mesma. Então, eu trago aqui para vocês um pequeno pensamento que diz assim: devido à pandemia do coronavírus, vivenciada por todo mundo, uma série de preocupações referentes ao desenvolvimento assistencial,
o desenvolvimento médico, o desenvolvimento farmacêutico, né, com o surgimento de quais são os medicamentos que atuam não para cura, mas pelo menos para minimizar os sinais e sintomas, quais são os medicamentos ou como a gente pode incorporar o processo de vacina, e aí foram inúmeros estudos para surgir, né, as primeiras doses, as primeiras vacinas, e com isso foi necessário essa roupagem e a reformulação nesses setores, assistencial e, consequentemente, farmacêutico. E aí é possível a gente observar que, independentemente do paciente que está ali com aquela patologia e dos profissionais, eles possuem direito à dignidade, preconizada pela Constituição Federal. Muitas das vezes isso tem sido deixado de lado, como a gente está vendo em inúmeras reportagens no mundo. Quantas e quantas pessoas acometidas pela doença, infelizmente, têm que se afastar do familiar, perde esse direito, né, da visita, perde esse direito do contato. Principalmente nós, digamos, brasileiros, a gente atua muito nesse processo do contato, do pegar, do abraçar, do sorrir, do falar próximo um com o outro. Então, até então, a gente tem muito isso do contato um com o outro. E aí, quando essa doença chegou, para a gente conseguir conscientizar a população, ainda é uma tarefa muito difícil. Ainda existem pessoas que não acreditam, existem pessoas que são contra o tratamento, existem pessoas que querem adentrar para acompanhar, visitar os seus familiares nas instituições hospitalares. A gente não pode julgar, a gente tem que saber acolher como profissional de saúde e tentar, pelo menos, minimizar aquela dor, sofrimento, ansiedade e medo, tanto dos familiares quanto dos pacientes. E aí, uma ansiedade, medo é que o primeiro impacto é você descobrir que está com a doença. É quando você faz o teste ou apresenta os sinais e sintomas. Quando esses sinais e sintomas são leves e a gente consegue tratar, digamos, em casa, tranquilo. Mas a partir do momento em que precisa se ir para o hospital, aí é um desespero para os familiares e para o próprio paciente. Porque é uma doença que tem uma progressão muito rápida. Claro, depende de organismo para organismo, pessoas reagem muito bem ao tratamento, outras pessoas não reagem. Um paciente ele está aqui bem, mas em 2 segundos, 5 minutos, ele já pode recair. Então, não existe, de fato, uma forma, um método preciso para atuar em cada um, como uma conta matemática, que é exato. Não existe. Então, a todo instante, nós, como os profissionais de saúde, a gente precisa estar buscando se aperfeiçoar, buscando novas técnicas, novas formas de prestar assistência. E os familiares, novas formas também de manter vivo essa questão do vínculo. E aí foi verificado e percebeu-se durante esse processo, mesmo que, vamos dizer assim, tão avassalador para a saúde, né, onde precisou abrir novos leitos, abrir hospitais de campanha, colocar alas somente para atuar com esses enfermos, e aí para aquele paciente, né, para aquela pessoa que precisa ir para o hospital, aquilo dali é como tivéssemos assim jogando um balde de água fria, porque ele já vai com aquele medo, aquela angústia, aquelas incertezas, inseguranças, sabe que ele vai ficar isolado, não é todo esse acompanhamento e olhar que muitas vezes possui ou acontece se fosse uma doença, digamos, normal, podemos dizer assim, né, outro tipo de doença. Então, com essa chegada, né, da pandemia, teve que organizar e ressignificar essas formas de comunicação, essas formas de prestar assistência, formas, claro, do cuidar. E o afeto transmitido, como eu falei para vocês, pelo abraço, pelo toque, pelo sorriso, pelo afago, ele deixou, de certa forma, de existir. E nós precisamos e tivemos que criar novas formas de humanizar. Humanizar
como a gente já vem debatendo durante esses dias, não é só dizer um bom dia, chamar pelo nome, aplicar a medicação correta. Existe todo um contexto, esse toque, essa forma de dar acolhida, essa forma de prestar assistência de forma adequada, qualificada. E essa questão do abraço, do sorriso que vinha de um familiar, de um profissional, por exemplo, precisou ser deixada de lado. E aí já existia uma barreira, e a barreira foi cada vez mais aumentando. E muitos profissionais e pacientes se distanciaram, e esse vínculo, esse elo até então, que era preciso, estava ali em reconstrução, foi quebrado. Mas percebeu-se, alguns profissionais, a necessidade de ressignificar e colocar em prática a humanização durante esse processo. Não basta apenas aplicar a medicação correta, não basta apenas melhorar a questão da respiração, o oxigênio. Tem que ter todo um contexto, porque aquele indivíduo, como a gente já vem debatendo, até também falamos ontem, na questão da humanização hospitalar, ele sai do seu lugar, né, do sua zona de conforto e vai para um local hostil, escuro, sem aconchego nenhum, longe do seu lar. Até então, ele tinha uma pessoa próxima a ele, que era um familiar, que era o seu acompanhante. Hoje não. Hoje as pessoas estão cada vez mais distantes. Hoje ele não pode sair do seu leito para andar. Hoje ele não pode conversar com quem está do seu lado, porque existe toda uma barreira de proteção. Existe todo um acompanhamento. Quantos e quantos pacientes às vezes estão ali no seu leito e, infelizmente, o paciente vizinho acaba de falecer. Então, é grande angústia, é uma alteração muito mental também neste processo. E aí, dentro dos hospitais, esse sentimento vem à tona novamente e busca esse processo de humanizar na assistência. Até então, a gente só ouvia falar, uma outra instituição já colocava em prática, um outro profissional, mas durante o período pandêmico sentiu essa necessidade de humanizar os profissionais e humanizar, claro, os pacientes que ali estão e seus familiares. Então, vivemos em um momento, claro, atípico, né? Porque jamais a gente esperava ou sonhava, por exemplo, que a gente ia vivenciar um período como esse, na qual as pessoas precisam se distanciar, na qual as pessoas precisam da tecnologia para se aproximar. Até então a gente julgava-se muito essa questão de sentar na mesa, por exemplo, e tá cada um no seu telefone, essa questão do distanciamento familiar, onde as pessoas deixavam de estar nesse aconchego e ficavam ali ligados, conectados. Hoje a gente precisa estar conectado para se aproximar. Quantas e quantas pessoas não se distanciaram e não deixaram de ver seus familiares? Quantas pessoas não estão há 1 ano, por exemplo, sem ver os seus pais, seus avós, um tio, uma tia, que ali está doente ou que tem alguma comorbidade na qual possa adquirir a doença e se agravar ainda mais? Quantos e quantos profissionais precisaram sair do seu lar para estar ali na linha de frente, combatendo essa doença, estando, claro, a todo momento em risco, para ajudar o próximo, o familiar, o pai, a mãe, o irmão, o filho de alguém, e precisou se afastar da sua casa. Como a gente já viu também várias reportagens, entrevistas de profissionais que precisaram alugar um quarto, digamos, no hotel, em algum local, né, seja do hospital ou um canto assim, porque não precisava ou não podia ir para casa, porque tinha alguém da sua família ou com comorbidade, ou até mesmo sem nenhuma comorbidade, mas que poderia adoecer. Pois essa doença não tem um padrão. É só idoso que se adquirir, morre. Não, é só quem tem diabetes, só quem tem... Não existe um padrão. A gente tá vendo que jovens, a gente tá vendo que idosos, a gente tá vendo que adultos, crianças, podem ser acometidos e passarem por uma situação muito grave, chegarem a óbito ou até mesmo ficar com sequela. Então, precisou-se ter esse reconhecimento. E não basta apenas reconhecer os profissionais como heróis.
tem que reconhecer esses profissionais como seres humanos. E também, como a gente vai ver na frente, quantos e quantos profissionais não se tornaram pacientes ao longo dessa jornada de assistência. Então, a todo instante, a assistência à saúde, o profissional, ele está sendo colocado à prova. A forma como o ser humano lida com essas limitações, né, de ir e vir, de sociabilidade, de convivência, precisou ser modificado. E humanizar as ações nos espaços de casa, no trabalho, se tornou um grande desafio. Como eu humanizo alguém se eu não posso me aproximar desta pessoa? Se eu não posso tocar? Se muitas vezes essa pessoa não consegue nem me ver, só consegue ver o meu olhar. Antigamente, para que a gente conseguisse entender algo ou interpretar alguma coisa, a gente lia muito os lábios. Hoje é muito difícil e raro a gente ver uma pessoa assim, próximo a gente, falando e a gente conseguir entender o sorriso e os lábios. Então a gente precisou interpretar a linguagem do olhar. E o olhar, ele fala bem mais do que as nossas próprias palavras, a própria comunicação verbal. Que esse olhar, muitas vezes, era deixado de lado, porque a gente preconizava ou o envio de mensagens ou a questão da fala mesmo. Então, a tecnologia, por esse lado, ele se torna um aliado. Quem imaginou que vocês estariam em casa, eu estaria aqui também em casa, e a gente estaria trocando conhecimento para evitar de adoecer ou algo mais grave. Jamais. Então, no momento em que iniciou-se essa alteração no mundo, lá em 2020, jamais a gente esperava que ia durar tanto tempo. Muitas e muitas pessoas pensavam que ia ser 30 dias, um mês, e aí foi piorando, piorando, e cada vez mais a situação vem piorando. Não é porque, vamos dizer, relaxaram um pouco, né? Acabou a questão, muitas vezes, o lockdown baixou, pode abrir os comércios, que até então, no passado, nesta época, era para estar tudo fechado. Então, com o tempo de duração, aí vem a questão, né, econômica, vem a questão social, as pessoas também não conseguem mais ficar em casa, e aí acabam saindo. E com isso, no lugar de irmos, pelo menos manter em equilíbrio, a doença segue seu percurso cada vez pior. É um vírus que está em constante mutação. Não existe, de fato, como a gente detê-lo até então. A gente consegue minimizar os seus sinais e sintomas. Uma gripe, por exemplo. Para uma gripe, não existe um remédio específico para tratar uma gripe. Existem remédios para tratar os sinais e sintomas da gripe. Do mesmo jeito, essa doença, é o Covid. Não existe, digamos, remédio específico que atue direto destruindo o vírus até então. Existem remédios que vão atuar minimizando os sinais e sintomas da doença. Diferente de por exemplo, de uma gastrite, de uma dor de cabeça. Eu tô com uma dor de cabeça. Eu tomo um remédio, aquele remédio vai atuar justamente naquela dor, justamente naquela patologia. Já no coronavírus, não existe específico para aquilo. Ele vai atuar de forma indireta, mas, consequentemente, que acaba melhorando o percurso da doença. Então, essa situação precisou-se parar e pensar como atuar tecnicamente e como atuar humanizando essa assistência, humanizando essas condições de inúmeras pessoas precisando de atendimento e só possuindo 4 ou 5 leitos no UTI. Pessoas que, vamos dizer assim, em um dia, em 24 horas, mais de 1.000 mortos. O que fazer? Como atuar nesse processo pós-morte? Como identificar quantas e quantas pessoas não puderam ver o seu ente querido no pós-morte? E aí essa pessoa precisou ser imediatamente enterrada. E quantas imagens a gente não viu que chocaram a humanidade e chocam ainda hoje. Mas mesmo assim, existem pessoas que não acreditam. Existem pessoas que não se cuidam, ou existem pessoas que tentam burlar essa questão, como a gente também vê várias festas clandestinas, pessoas que não usam máscaras, pessoas que não mantêm essa questão do cuidado realmente.
Vi uma reportagem até mesmo ontem de chocar uma cidade lá, acho que não sei se é Hong Kong, China, por aí, que tem uma quantidade grande, enorme de vacina, mas as pessoas daquela cidade não querem se vacinar por conta de terem medo do percurso ou do surgimento de fato da vacina, devido a essa falta de conhecimento, de acompanhamento. Não posso julgar, também não posso condenar, mas olha o tanto de vacina, porque estão se vencendo, parece que se vence até na próxima semana, que vai ser jogada no lixo, enquanto outras pessoas estão precisando de imediato serem vacinadas para não ter ou aumentar esse percurso. E aí a variante, né, o vírus está em mutação e ele está crescendo e se tornando cada vez mais, vamos dizer assim, grave essa situação. E aí nunca se pensou tanto, nunca se preconizou tanto a Política Nacional de Imunização, criada lá em 2003, quando nem se pensava nessa questão da pandemia, era focar mesmo a assistência clínica dos pacientes, assistência dos pacientes em uma UTI, por exemplo, dependendo do tipo de patologia. Então, nesta questão da Política Nacional de Imunização, aí vem à tona novamente o acompanhamento do paciente, da família e da equipe. E essa necessidade de atender de forma emocional, tanto os usuários como os familiares e profissionais, vem à tona nesse processo de prevenção, nesse processo de intervir esses impactos mentalmente nos profissionais. Se existe uma queda dos profissionais, consequentemente vai ter uma resposta ruim na questão da prestação de assistência à saúde. Então, esses meios avanços tecnológicos, mesmo com todo o conhecimento tecnológico, todo o aporte tecnológico, questão de intubação, de equipamentos para melhorar a questão da oxigenoterapia, equipamentos de UTI de grande porte, né? Mesmo assim, a gente ainda encontra essa dificuldade na prestação de uma assistência, dessa prática individualizada e muitas vezes mercantilizada, onde algumas instituições particulares precisam, tem vaga, mas só entra se alguém chegar e pagar. E vamos dizer, uma diária, por exemplo, numa UTI é caríssima. E aí o SUS ele já está super lotado. O que fazer? Como atuar? Quebrando essa questão da individualidade e da mercantilização da saúde. A saúde não é um mercado. A saúde, como a gente viu e vocês estudaram lá na questão do SUS, é um direito de todos e é dever do Estado. Eu sei que é muita gente doente. Eu sei que, por exemplo, nessas cidades de pequeno porte, no interior principalmente, e às vezes é só um hospital para atender 5, 6 cidades. E às vezes não tem vaga suficiente. Por isso, a criação de campanhas, né, a criação das sentinelas, das redes sentinela, a criação dos hospitais de campanha, a criação e a abertura de novos leitos de UTI, mas também não devemos pensar apenas nos pacientes acometidos de Covid. As outras doenças estão aí também. Então, não acabou uma apendicite, por exemplo, uma cirurgia por apendicite, não acabou, infelizmente, um paciente ser acometido por um câncer, não acabou, infelizmente, pessoas sofrendo acidentes. Então, as outras patologias, os outros agravamentos também estão aí. E aí o foco, digamos, está apenas para o Covid. Claro, está no auge, inúmeras pessoas são acometidas, mas a gente não pode e não deve esquecer os outros pacientes. E claro, ter cuidado. Se a UTI é Covid, vai tratar apenas os pacientes de Covid. Se a UTI é uma UTI sem ser de Covid, né, uma UTI adulto, é tratar apenas o adulto. Mas às vezes não tem vaga na Covid e tem na outra. E eu vou fazer o quê? Vou deixar esse paciente na porta ou vou mandar ele de volta? Então a gente tem que recriar e avaliar este processo de atendimento e de assistência. Então, no mundo em que, por exemplo, no Brasil ultrapassa mais de 444 mil óbitos pelo Covid, a medicina, né, a saúde, ela tem esse processo e essa necessidade de retomar os valores, retomar seus conhecimentos, claro, teóricos,
e, consequentemente, os seus valores pessoais, como todos os profissionais. E aí a gente volta lá para conhecimento ético, bioético, essa necessidade de recriar o processo de humanização. E surge, claro, o atendimento humanizado. E aí mostra-se cada vez mais essa necessidade. E estudos já mostraram que um atendimento humanizado, esse vínculo, mesmo que indiretamente ao paciente, traz esse paciente novamente à sua saúde ou estabilização da sua assistência. Um paciente, porque ele está entubado e porque ele está sedado, mesmo nessas condições, ele é um ser humano. Ele é um ser humano que tem direito de dignidade, ele é um ser humano que tem direito de uma assistência humanizada. Então, o olhar, o cuidado, o conversar, o tentar trazer de volta aquele seu João, Dona Maria, seu José, o torna e traz a ele aquela vontade de viver. Porque muitas vezes, só em saber que vai para uma UTI, ele já entra naquele quadro, digamos, depressivo, angustioso, que ele vai saber que vai para ali ele vai sofrer uma intubação, ali ele vai passar por uma traqueostomia, por exemplo, ele vai passar 15, 20, um mês, dependendo do percurso da doença. Então, precisa mesmo, nesses padrões, a gente atuar nesse processo de humanização, na qual a gente não vê, na qual a maioria, acho que 90% dos profissionais dizem, eu vou estar conversando com o seu João, ele está sedado, ele não sabe nem o que eu estou dizendo. Chego lá, troco o soro, aplico o remédio para dor e vou embora. Eu já apliquei o remédio para dor. Qual é a coisa mais humana que eu tenho que fazer? Conversa. Seu João, como é que tá hoje? Vou aplicar aqui a medicação. Ele não vai responder, claro, mas ele está ouvindo. Ele sabe que ali tem alguém por ele, já que um familiar não está. E aí, eu vou mostrar a vocês mais na frente, foi criado várias estratégias para tentar incorporar esse processo de humanização. E ótimo, ainda bem, né? Graças a Deus, a gente tem esses profissionais humanos, esses profissionais que além desse conhecimento técnico, além dessa busca de aperfeiçoamento técnico, busca também um aperfeiçoamento humano. Tem essa humanidade, aí eu volto a dizer, essa raizinha que aflora mesmo com tanta dificuldade durante esses dias de plantão, de jornadas exaustivas. E aqui eu trago a fala de um infectologista do Hospital de Português. Ele diz a seguinte coisa: existem experiências positivas na pandemia. Por pior que possamos imaginar, ganhamos tecnologias. E uma delas é o atendimento humanizado. Aqui, quando eu estou falando tecnologias, acho que vocês já até ouviram falar a questão de tecnologias leves, tecnologias duras, leves duras, voltadas para a assistência. Não a tecnologia propriamente dita de material. E uma dessas, tecnologias é a questão do atendimento humanizado ser considerado fundamental. É uma tendência que nós, médicos, fomos perdendo ao longo dos anos, uma volta ao passado. E aí a gente traz a fala dele que não é apenas os médicos, mas todos os profissionais de saúde, ao longo dos anos, foram perdendo essa questão de humanização. Muitos profissionais, trabalham 10 anos, 11 anos, 12 anos, e aí, portanto, ver aquelas pessoas piorando, outras pessoas morrendo, outras pessoas não reagindo ao tratamento, acabam perdendo esse vínculo, esse brilho no olhar de humanização. E às vezes ele vai dizer, aí não tem mais jeito não. Ou então, foi tuberculose, é câncer. Bem assim, simples, frio. E aí sentiu essa necessidade, dentro desse período, e com essa fala desse infectologista, de reciclar, de trazer novamente à tona a questão da humanização. Antes existia o médico da família. Depois o médico passou a ser uma figura muito mais distante, tecnológica e pouco humanizada. Antes de citar a importância do atendimento personalizado em tempos de distanciamento social, a pandemia veio fazer com que a importância desse atendimento passasse a ser uma coisa fundamental na condução dos pacientes com Covid. Então, é fundamental esse processo. Então, quando ele diz que é uma experiência positiva, essa forma de reciclar a assistência. É esta forma na qual os profissionais
acredito eu, que mesmo em um mundo pós-pandemia, consiga-se realmente pensar e colocar em prática todo dia, independentemente do tipo de paciente, do tipo de patologia. Então, como eu já falei, essa questão da ansiedade, do medo, da solidão, são sentimentos que acompanham tanto os pacientes como os familiares e até mesmo os próprios profissionais. Esse medo, ansiedade pelo novo, pelo desconhecido. Então, quando a gente adentra algo desconhecido, a gente já vai com uma pulga atrás da orelha, então a gente já vai meio retraído, porque a gente não tem conhecimento sobre. Mas os profissionais deram a cara a tapa, podemos dizer assim, e estão conseguindo a todo momento se reciclar. E a saúde está, claro, dentro das suas limitações, buscando a melhor forma de prestar assistência. E esses sentimentos acabaram desestabilizando o tratamento. Porque, como estudos mostram, e vocês na prática vão perceber, uma assistência humanizada, uma assistência em que acontece essa interação e vínculo, o remédio flui, a doença, o organismo flui, o corpo começa a reagir, criando anticorpos naturais, criando mecanismos de defesa, e aquele paciente chega a uma melhora rápida. Já por outro lado, não. Então, esse turbilhão de sentimentos que a assistência humanizada começa a ganhar força e o acolhimento também nesse processo. Outra fala do infectologista é que os pacientes com Covid-19 chegam ao hospital desolados, porque além da própria doença, existe a distância da família. Um comportamento derrotista vai invariavelmente levar o paciente a um mau resultado, porque ele se sente inútil, ele fica frustrado. Por isso, o equilíbrio emocional do paciente que contrai a doença é fundamental. E hoje a gente não vai falar apenas, do equilíbrio de quem está com a doença em si. Quantas e quantas pessoas não adoeceram mentalmente só por assistirem essas reportagens, só por ver o número de pessoas que estão em óbito, só por ter algum familiar ou vários familiares que acabaram adoecendo ou até mesmo chegando a óbito. Então, são também uma população de pessoas com, digamos, alguma alteração mental aumentou muito devido a esse tempo, essa algo, como eu falei para vocês, desconhecido. Onde as pessoas precisaram, digamos, se trancar, se fechar para o mundo para evitar de adoecer ou adoecer os seus. E aí, daí a importância... Isadora. Oi. Oi, Romano. E eu não vou mentir, assim, eu fico muito triste com aquelas pessoas que não conseguem sentir empatia com tudo isso que a gente está vivendo, tipo, não só a questão do vírus, mas questão política, assim, meu Deus do céu, e tantas mortes, e as pessoas só parecem que só conseguem sentir se for alguém próximo. Porque eu não vou mentir, eu tô tendo que trabalhar o meu interno todos os dias, porque cada dia que eu vejo morrendo alguém me dá uma tristeza, porque eu sei que atrás daquela pessoa que morreu tem uma família, tem tanta gente sofrendo, mas sei lá, ainda tem gente fazendo festa, tem gente como se nada tivesse acontecido. Não vou mentir, às vezes me dá uma tristeza da humanidade. Por isso que eu falei, então, as pessoas estão adoecendo mentalmente. Então, como eu falei, não existe só a doença. Só o Covid-19, que muitas vezes só passa. Existem outras doenças relacionadas. A questão, nós mesmos. Graças a Deus a gente aqui não está doente, estamos saudáveis. Mas estamos saudáveis relacionada ao quê? A não estar com Covid. Ótimo. Mas, e mentalmente? Como estamos? Oi. Laura. É como Romana falou mesmo, é assim, as pessoas esqueceram das outras patologias, né? É como se existisse só a Covid, e esquece também que os outros morrem de outras doenças, né? Como Romana estava falando. E aí são inúmeras pessoas assoladas por essa patologia, o Covid, e outras relacionadas. Até mesmo, exemplo, fulano foi diagnosticado com um câncer. Precisa fazer um tratamento, precisa fazer uma cirurgia.
Ao adentrar o hospital para isso, a pessoa já vai com receio porque ela tem medo. Será que eu não vou adquirir lá no hospital? Porque as pessoas têm medo. Hoje, quando a gente adoece de qualquer coisa, muitas vezes a gente já associa ao Covid, outras vezes não tem nada a ver, mas a gente tem medo de buscar assistência para não adquirir o Covid. Por exemplo, uma pessoa que que tem essa questão da empatia, que se coloca no lugar do outro, que tem esse processo de cuidar, que tem todo o protocolo de se evitar adoecer e transmitir para os outros, acaba adoecendo mentalmente. E essa doença mentalmente precisa muitas vezes de uma assistência, mas não é levada em consideração porque a pessoa tem medo de procurar assistência para não adquirir Covid. Às vezes você entra no hospital, por exemplo, e aí eu já vi várias vezes, não tem nada a ver. E aí o povo já diz, acho que é Covid, vamos lá fazer o teste, vamos acompanhar, vamos fazer tratamento e tal. Então tem que ter muito cuidado, vocês como futuros profissionais, né? Se Deus quiser nem vai ter mais essa pandemia, já vai ter passado, mas fica um ensinamento para toda a humanidade, para todos os profissionais a respeito disso. Por isso que a fala do infectologista que diz que ele traz, apesar de tudo, um ponto positivo para trazer à tona essa questão da humanização. É muito difícil, e aí foi na nossa fala na primeira aula, humanizar humanos. As pessoas já se sentem próprias e têm essa propriedade interior. E aí, às vezes, a gente não pensa no eu tô bem, minha família tá bem, então pronto, não vou me importar. Agora, como até a Romana falou, se adoecer alguém da família, as pessoas acabam acreditando na doença. Acabam dizendo, eita, ela é real, então a gente tem que se cuidar. Não é porque na minha família não adoeceu ninguém que eu não vou me cuidar e se importar com o vizinho, com quem está na frente, com uma família que eu não a vejo há muito tempo. Como a gente já viu, a mulher, por exemplo, até aquela atriz bem famosa, ela se cuidou durante todo um tempo em casa, isolada, a questão das compras, tudo era feito. Uma pessoa foi visitá-la, estava com o Covid, e aí eu brinco muito. Eu digo, quem está com Covid não muda de cor. Quem está com Covid não vem na testa dizendo estou com Covid. Às vezes você está assintomático. Às vezes você está com a patologia e você não está apresentando até então. Então não é porque agora, de certa forma, eu estou bem, que eu não posso estar com a doença e transmitir para o outro. Então a gente tem que ter cuidado com essas visitas, com essas aglomerações, com essas festas, com tantas pessoas que a gente vê se reunindo para fazer essas visitas, encontros, festas. E aí foi uma pessoa visitá-la e ela adoeceu. A parente adoeceu e ficou bem e ela, infelizmente, morreu. Então a gente tem que ter cuidado com esse processo e, claro, não deixar de pensar nas outras patologias que estão ali. E sempre se colocar no lugar dos outros e pensar que aquela pessoa é um bem de alguém. Aquela pessoa é importante para alguém e para você também como profissional da saúde. A partir do momento que a gente escolhe ser profissional da saúde, escolhe ou então é escolhido, né? Porque muitas vezes a gente nem escolhe, a gente é escolhido, tem esse dom e rodei em todas as profissões, trabalhei, já casei, tive filho, mas eu tive essa vontade agora de fazer um técnico de enfermagem, de fazer um curso de enfermagem, de buscar fazer fisioterapia, um curso da saúde, em doar esse meu dom para o próximo que eu nem conheço e muitas vezes não vou nem ver, mas eu tenho essa necessidade de cuidar, essa necessidade de amparar, essa necessidade de prestar essa assistência. Então, a gente passa 2 anos, 3 anos, 5 anos aprendendo técnica por cima de técnica, formas de assistência, de cuidado, de como lidar, mas falta o principal, humanizar. Falta o principal, a empatia. Então, quando a gente escolhe a profissão, a gente escolhe lidar com o próximo. E é na prática que isso é colocado à prova. E aí, como até o médico falou, de tanto tempo prestando assistência, a gente acaba esquecendo isso. E eu acredito que vocês já se depararam com médicos que, vamos dizer assim, médicos ou profissionais de saúde que não têm a menor empatia e assistência humanizada. E já tem outras que têm todo esse processo, humanização, o olhar, o acolhimento. E a gente nota
a diferença da assistência. E você, como usuário e paciente, você já se torna outra pessoa e você já se sente acolhido. Você vai fazer uma ultrassom mamária. A médica está fazendo a ultrassom, aí ela diz, eita, tem um monte de cisto. E pronto. E aí você fica, mas é o quê? É para operar? É algo grave? É benigno? É maligno? Porque surge um monte de dúvida na cabeça dos pacientes. Não sei, tem que fazer biópsia. Aquilo dali é mesmo que jogar um balde de água fria. Então, quando você, claro, está vendo algo que pode ser grave, tenha um menor respeito de como falar. Olha, Dona Maria, eu vi algo, alguma alteração. E aí vai depender, claro, de todo um contexto no qual está inserido. Claro, a nossa aula de hoje está focando na questão da humanização na pandemia, usuários, pacientes, familiares e os profissionais. Mas já falamos em aulas anteriores do todo, de outras patologias, da assistência como um todo. E essa sensibilização e cuidado tem que partir da equipe profissional, já que os familiares não podem adentrar como acompanhantes, como esse processo de melhorar a questão dos sentimentos a qual estão acometidos. Então, o acolhimento ele deve funcionar de forma subjetiva, claro, individual para cada paciente, mantendo essa relação de construção, de confiança mútua. Então, às vezes, claro, para mim é assustador. Então, eu não posso chegar para ele e dizer que ele vai ficar bem. Hoje ele está ótimo. Como eu falei para vocês, é uma doença muito instável. Em frações de minutos, aquele paciente ele dá uma parada. Aquele paciente ele regride tudo que ele progrediu. Então, o próprio profissional, ele já fica naquela corda bamba, ele já fica naquele medo, naquela angústia. Eu vou mostrar no finalzinho até um vídeo para vocês que mostra essas dificuldades e vivências dos profissionais e angústias dos profissionais, e aí vocês também já devem ter visto em várias reportagens. Então, a gente atua nesse processo de acolhimento, de prestar essa assistência, mas ao mesmo tempo a gente também, como profissional, precisa desse acompanhamento. Porque às vezes eu tenho 5 pacientes, os 5 pacientes chegaram a óbito em fração de segundos. Os 5 pacientes estão regredindo, estão bem, graças a Deus. Então a gente tem que se reciclar e também trabalhar a nossa mente. A gravidade da Covid, associada a essa distância dos familiares durante o período de internação, para o tratamento pode ser amenizada com o nosso olhar, com o nosso afago, nosso vínculo, mas também não podemos chegar tão próximo, porque nós também somos seres humanos. Então, profissionais adoecem, profissionais viram também pacientes. Então, a gente também tem que saber como cuidar e manter essa distância, mesmo que não tão grande, mas uma distância para avaliar. Como uma das estratégias, foi criada a questão de um boletim presencial. Como assim? Como os pacientes não podem ter visitas, não podem ter acompanhantes, e os familiares ficavam angustiados em casa sem saber notícias, até então era apenas um assistente social, por exemplo, que ligava para dar a notícia, sentiu a necessidade, nas grandes capitais, e hoje se utiliza em todo o mundo, podemos dizer assim, a questão de um boletim presencial. O que é isso? É uma chamada de vídeo com os familiares que são estimulados a escrever algumas, vamos dizer assim, cartas, alguns votos, mensagens para aquele familiar que está internado. Bem como existe a passagem de como está o caso daquele paciente. De uma equipe multiprofissional, médicos, profissionais que estão ali atuando, vai conversar com os familiares e passar todo o quadro clínico e a situação deste familiar, para pelo menos tentar ou amenizar aquela angústia, aquela dor e aquele sofrimento, e trazer pelo menos alguma dosezinha de esperança nessa escuridão tão grande. E nesse contexto, claro, a enfermagem ela está na linha de frente, a enfermagem está no campo de batalha, digamos assim, porque, vamos dizer assim, são a maioria dos profissionais. Antes mesmo da pandemia, era o profissional de enfermagem que estava diretamente ligado aos pacientes. Então, os outros profissionais atuam no paciente? Sim,
mas quem está ali, digamos, 24 horas atuando, são os profissionais de enfermagem. E com outros momentos históricos, né, durante catástrofes, guerras, incertezas, riscos, a enfermagem sempre esteve na linha de frente, sempre esteve ali para atuar. E muitas vezes não é reconhecida, muitas vezes não tem esse olhar. Hoje, né, ano passado, a gente teve, entre aspas, esse reconhecimento, onde foram divulgadas, onde o nosso conselho conseguiu também, de fato, manter esse reconhecimento da nossa profissão. E acredito que vocês já devem também ter ouvido falar, né, no ano de 2020, foi considerado o ano da enfermagem, foi o nosso bicentenário, né, o bicentenário de Florence, ressaltando esse papel histórico do cuidado, onde ela também sempre esteve de frente na linha de batalha, lá na Guerra da Crimeia, incorporando a assistência e, claro, a humanização. Por isso que foram criadas várias teorias que vocês já estudaram na história da enfermagem, eu também já vim debatendo ao longo desse processo. E a Florence, ela demonstrou que a enfermagem ela está apta para mudanças, que a enfermagem ela atua diretamente nessa linha de frente, mesmo com todas as dificuldades, com todos os riscos, a enfermagem está ali pronta para atuar, para, vamos dizer assim, prestar essa assistência e, claro, preconizando a humanização, preconizando a assistência. Mas sempre tem, claro, uma ovelhinha que não vai para esse lado, mas de um modo geral, a enfermagem ela está atuando nesse processo. E aí, ano passado, 2020, foi considerado o ano da enfermagem. Aqui eu trago para vocês, né, uma imagem e também um relato, né, eu cortei algumas mensagens, até para a gente vivenciar, digamos, na prática, o que as pessoas, os profissionais, os pacientes passam. Aqui eu trago para vocês a seguinte mensagem. A dona de casa, Maria Lúcia dos Santos, de 53 anos, sabe bem o que representou os cuidados com o marido João Barbosa, de 60 anos. Enquanto ele esteve internado na UTI, depois de 15 dias recebendo os cuidados exclusivos na unidade de terapia intensiva, finalmente o aposentado foi transferido para um leito de enfermaria após melhora clínica. Essa doença causa muita dor pelo isolamento e separação que desencadeia. O contato que a equipe nos proporcionou com o João passa um alívio muito grande. Poder vê-lo, conversar, mandar correspondência foi gratificante. Então, como eu falei, nós, principalmente os brasileiros, a gente tem muito essa questão do afeto, muita questão de união, de abraço, de proximidade. E quando a gente quebra esse elo e a gente está ali isolado, a gente cria essas angústias. No caso de João, o marido, ele estava acometido da patologia, estava muito grave, mas no caso de Dona Maria, que estava em casa, ela também estava adoecida mentalmente, sentimentalmente. E essa doença também é tão grave, podemos dizer, quanto um Covid, se a gente também não fizer um acompanhamento. Então, com essa visão humanizada dos profissionais, utilizando a tecnologia ao seu favor, as pessoas familiares puderam ver os seus entes queridos. Os seus entes queridos que estão ali na UTI puderam ouvir a voz. Dependendo do caso, até ver, mesmo que por trás de uma tela, o seu familiar. E aquilo foi constatado que, vamos dizer assim, 90% dos pacientes começaram a melhorar, começaram a responder ao tratamento, porque sentiram essa vontade de dizer, eu preciso lutar para viver. Meu corpo lute, crie formas de defender, crie formas de destruir essa doença que eu quero voltar para casa. E como é que eles faziam isso? Com esse vínculo, com a voz, com o olhar dos familiares, mesmo por trás de uma tela. E aí as pessoas não podem ser atendidas como números, tem que ser atendidas de forma particular. Cada um tem as suas necessidades, cada um tem suas vivências, cada um tem suas, vamos dizer assim, dificuldades, impessoalidades. Apesar de todos os protocolos que foram criados, porque a gente precisa atuar com protocolos para
manter uma assistência sistematizada, uma série de orientações, os profissionais começaram a lembrar e precisaram a todo instante estar ali na cabecinha que não é tratar o vírus, mas é tratar a pessoa. Eu não estou ali como profissional para destruir o vírus. Eu estou ali para tratar aquele indivíduo, aquele paciente que foi acometido por tal e está necessitando de todo um acompanhamento. Então, essas diferenças, situações históricas de vidas, maneiras de reconhecer, precisam ser vistas e avaliadas. Outro ponto falado muito pelos profissionais é que o paciente que se trata de Covid-19 de uma forma não é igual a outro que tem outra doença. O tratamento é diferente, seja no ambiente internado ou antes dele. Por isso, é imprescindível que os pacientes com Covid-19 se sintam parte central do atendimento, perante tempos em que o distanciamento social virou sinônimo de segurança. Então, é a segurança que nós temos, mantendo esse distanciamento, mas, claro, esse olhar individualizado e particular para cada um. O outro relato que eu trago para vocês é o seguinte. Desde o início da pandemia, o Dr. Lucas, que já atuava na UTI generalista, começou a trabalhar nas UTIs que atendiam exclusivamente pacientes acometidos pelo Covid. Além de prestar suporte avançado de vida às pessoas em estado crítico e tomar decisões objetivas em situações de risco de vida, o médico conta que ele passou a ser imprescindível estabelecer essa relação de confiança com o paciente. Ele diz que eles chegam na UTI muito apavorados, já sabendo o que pode acontecer, com medo de morrer, de serem entubados. Cabe a nós acolhermos, sabermos lidar com isso, conversando e tentando acalmar este paciente. Chegamos de máscara, paramentados, eles não conseguem ver nossos rostos, verdadeiros astronautas, digamos assim, mas passam a nos reconhecer pela voz. A fé e a confiança em que está os tratando é muito relevante para que ele possa se sentir tranquilo, até mesmo se precisar ser entubado e sedado, passando essa confiança que mesmo ele sendo entubado e sedado, ele tem uma esperança de melhora, de voltar novamente. Claro, a gente não pode dar uma certeza 100% porque não está totalmente ao nosso poder. Então, mesmo a gente todo aparamentado, às vezes consegue ver só o olhinho ou ouvir, claro, a voz. A gente precisa passar confiança nesses aspectos. E aí muitas pessoas, mesmo antes da pandemia, enxergavam a UTI como algo hostil, como algo grave. Fulana, tá como? Foi para a UTI. Eita, agora tá grave, não sai dali. A UTI não pode ser vista como algo, vamos dizer assim, ruim, amedrontador. A UTI é um local que presta assistência integral ao paciente. É um local em que realmente os pacientes graves vão para lá, mas existe sempre uma esperança de melhora, porque lá ele vai ser atendido integralmente, 24 horas, uma assistência mais personalizada, digamos assim, do que numa clínica médica. Numa clínica médica, vocês já devem ter presenciado, geralmente tem um posto de enfermagem e tem os quartos, bem distante, já não tem tanto olhar, acompanhamento. Já no UTI, não. Os leitos têm que estar dispostos um do lado do outro e o posto que está aqui, né, geralmente o posto de enfermagem de atendimento, ele tem que ter a visão do todo. E os pacientes que estão ali estão todos sendo monitorados 24 horas por dia. Então, eu estou aqui fazendo uma evolução, fazendo algo burocrático, mas eu estou conseguindo ver o todo. Se um paciente baixa saturação, se um paciente tem sinais de parada cardiorrespiratória, se um paciente tem algo grave, eu já consigo constatar de imediato. Coisa que numa clínica muitas vezes a gente não consegue. Então, ir para a UTI, a gente tem que tentar quebrar esse preconceito das pessoas e foi para a UTI, é grave, vai morrer. Não. Muitas vezes, claro,
vai para a UTI para fazer um tratamento melhor e específico, um tratamento mais avançado, para poder restabelecer e ir para casa. Claro, a UTI, por ter todo um aparato, muita máquina, muita tecnologia, é assustador. Muitas vezes, quando o paciente, né, vem visitar um familiar, vem visitar um paciente na UTI, tem todo aquele aparato para entrar. Antigamente, né, antes da pandemia, as pessoas já entravam assustadas. Está cheio de tubo, está sondado de um lado, tem uma sonda do outro, tem máquina de um lado. As pessoas não entendem a importância daquilo. A importância daquele acompanhamento mais específico para que ele consiga melhorar e ir para casa mais rápido. Hoje a gente não tem visita nos campos de UTI, né? Só o paciente e os profissionais de saúde. Então essa ideia tem que vir mudando com esse acolhimento dos familiares. Porém, com a pandemia, as UTIs ficaram muito em evidência e a grande palavra é a humanização, a importância de receber esse paciente de uma forma com que ele se sinta acolhido, que as famílias também se sintam acolhidas. E a videochamada, né, uma forma de manter esse vínculo entre os familiares e o paciente e trazer a família à realidade, dar suporte assistencial psicológico, tanto para o paciente, né, caso ele não esteja entubado, sedado, como também para os familiares que ali estão. Outro relato tem a seguinte forma. Estamos vivendo em um momento muito difícil, com o vírus ainda desconhecido, trazendo diversas dúvidas no tratamento, ceifando vidas e entristecendo muitos as equipes que trabalham no combate ao coronavírus. Ao mesmo tempo, podemos provar que a solidariedade é tudo. Nossa equipe, desde o setor de higiene e limpeza até a diretoria clínica do hospital, cada um com a sua importância, se empenhando ao máximo, visando a reabilitar os pacientes com ética, responsabilidade e serenidade. Esse é um relato de um profissional de saúde, na qual ele reconhece a importância do todo, né? Desde a higiene, a limpeza, de quem está lá na diretoria, mantendo todo esse controle e olhar. Então, é neste, vamos dizer assim, forma de relato que a gente precisa manter a nossa linha de humanização, seja também na pandemia ou fora mesmo desse processo de pandemia. E aí os pacientes, na maioria das vezes, como eu até falei para vocês, são instáveis, eles requerem essa vigilância e monitoramento constante, eles podem piorar de uma hora para outra e a gente precisa estar atento. E todos os profissionais estão realmente, vamos dizer assim, cansados, mas eles precisam seguir com muita atenção, carinho, firmes. Às vezes um profissional ele entra às 7 horas da manhã no plantão e só vai sair às 7 da noite. Ele tem todo um aparato de proteção. Tem profissionais que ficam de 7 da manhã até 7 da noite sem beber uma gota de água, com medo de retirar o equipamento de proteção e adoecer. Ou até mesmo, não é nenhum medo disso, ou por causa do plantão agitado. As pessoas piorando, outras pessoas entrando, procurando vaga. Então, tem profissionais que estão nessa carga, vamos dizer assim, exaustiva de jornadas de trabalho grandes. Por isso que está todo instante recrutando profissionais para atuar nessa linha de frente. Porque os profissionais que ali estão, que já estão, digamos, há um tempo, eles estão cansados. São jornadas de trabalhos exaustivas, longas, onde muitas vezes, como eu falei, a gente entra 7, sai 7 da noite, não bebe uma gotinha de água, não bota nem um chiclete na boca. A gente não pode estar tirando máscara, tirando a proteção, os equipamentos de proteção individual, no qual serve como uma barreira de proteção e está ali, mantendo, digamos, a nossa saúde. E aí o foco do atendimento é de extrema importância durante essa situação. Uma pessoa atendida de forma humanizada tem as suas preocupações ouvidas. Assim, ele é capaz de entender melhor a necessidade de não expor, por exemplo, e compreender mais clara a evolução. Às vezes, um paciente entra falando na UTI e ele acaba sendo entubado e sedado. Às vezes, um paciente já entra tão grave, ele acaba vindo e já entubado e sedado e ele vai melhorando ao longo do tempo de internação. Então, é algo muito relativo, mesmo assim, a gente tem que manter a nossa humanização de acordo com o ambiente ou que está ali para nos ajudar. A humanização se torna
cada vez mais eficaz no tratamento dos pacientes, no caso do Covid e nos demais, para manter justamente essa linha de um ambiente favorável, a diminuição da transmissão e, consequentemente, a melhora mental dessa assistência e dos tratamentos. Não é raro ouvir a frase humanizar. Muitos profissionais não concordam com esse processo, muitos profissionais são mais técnicos, chega a prestar assistência e vai embora. Então, alguns acreditam que o mais importante é chegar e acertar a questão da medicação do que estar ali trazendo musicoterapia, fazendo videochamada, avaliando as necessidades do usuário, né, do paciente. E aí o engraçado é que quando usamos a palavra desumanização, as pessoas já falam o que é, já falam que é importante, digamos, evitar. Mas na hora de criar estratégias humanizadoras, as pessoas já acabam saindo ali pela tangente, não vendo essa necessidade de criar realmente um atendimento humanizado dentro desse contexto. E aí, existem vários profissionais, né? Existem profissionais mais humanos, profissionais menos humanos, que precisam a todo instante estar ali se reciclando. E, infelizmente, não tem como a gente medir, digamos, a questão na hora de contratar um profissional, se ele é humano ou não. Geralmente se preconiza a questão do conhecimento técnico, a questão curricular, dos cursos que ele andou fazendo. E à medida que ele está já dentro da instituição, ele vai prestando a sua assistência. Então não tem como a gente, de fato, vamos dizer assim, quantificar, avaliar, só ao longo da sua jornada de trabalho. Então a humanização é um processo amplo, demorado e complexo. Como demanda mudanças de comportamento, gera, claro, uma resistência por insegurança, já que os padrões conhecidos parecem ser mais seguros. Então, como eu falei, é melhor a gente estar na nossa zona de conforto do que ir buscar novas formas. Além de que, novos comportamentos não estão pontos, nem em decretos, nem em livros. Não tem características, então não tem uma regra. Por isso que lá na nossa primeira aula eu perguntei a vocês, tem como a gente sistematizar a humanização? Como é que eu vou sistematizar algo que de certa forma é tão pessoal? Claro, tem como a gente criar uma estratégia, criar um roteiro, mas sistematizar, generalizar, não tem como a gente fazer este processo propriamente dito. Então, as estratégias que foram utilizadas e são utilizadas no tempo de pandemia, e essas estratégias, essas ações, favorecem e fornecem um acolhimento físico, social e psicológico. Os profissionais, eles sentiram essa necessidade de humanizar os pacientes, a assistência, mas deixaram de lado eles mesmos. E aí vem a questão dos gestores e também de outros profissionais, trazendo uma forma de humanizá-los para que eles consigam seguir firmes e fortes nessa corrente, na linha de frente, na hora de prestar assistência. E aí, o processo de humanização foi, muitas vezes, e foi incorporado, né, música ambiental, tanto para melhorar mentalmente o paciente como os profissionais, mensagem de apoios nos murais para os profissionais, cartões motivacionais, acompanhamento psicológico para os profissionais que ali estão, para os familiares, entrega de doação e ações de valorização das equipes que estão ali na linha de frente, a questão de local de descanso. Em algumas instituições falta equipamentos de proteção que o impedem muitas vezes de atuar, ou que ele precisa estar ali, ele precisa prestar assistência e só tem apenas uma máscara. Falta todo um aparato de proteção. Então não precisamos tornar essa pandemia ainda mais cruel do que já é. Aliás, precisamos com ela nos tornar mais humanos. A campanha, né, que gera, podemos dizer assim, foi um baixo assinado, aconteceu de forma online, que gera esse direito das visitas virtuais, fez com que de fato fosse incorporado, porque até então era barrado, não tinha esse olhar, os profissionais não enfatizavam essa importância, e aí foi criado, com a assinatura, né, desse baixo assinado, essa campanha
que dá direito à visita virtual, que eu já debati com vocês lá no início. Então, qualquer isolamento é muito ruim para o paciente e para os familiares. O médico, os enfermeiros, eles parecem, como eu falei até para vocês, astronautas. A gente não consegue ver como eles estão reagindo, a comunicação verbal ou não verbal. E aí o paciente ele fica com medo, receoso neste tratamento. Outro ponto que eu também destaquei aqui para vocês é a questão do prontuário afetivo. O que é isso? O paciente ele já tem o seu prontuário, as medicações, com a assistência, a evolução nossa de profissional. Mas aqui foi preconizado a questão de uma informação. Qual é a necessidade de reconhecer aquele usuário, já que ele não pode falar? Ele está sedado, está entubado. Então, quando ele começar a dar sinais de melhora, o que eu posso fazer para manter ele no aconchego, ou o mais próximo possível do seu lar? E aí os profissionais entraram em contato com os familiares e foram perguntando o que eles mais gostavam de ouvir, o que eles mais gostavam, vamos dizer assim, de música, de futebol, de fazer nas horas vagas. E aí foi anexado no leito dos pacientes, como por aqui, ó. Ele gosta de música, de cantoria e viola, ele gosta, vamos dizer assim, fanático por futebol. E aí a questão de dizer, olha, o Palmeiras, Flamengo, Corinthians ganhou, a questão de uma novela, por exemplo, a questão de um barulho. Ele gosta de barulhos de água, de pássaros. Então, para tentar aproximar mentalmente aquele paciente ao mais próximo possível do seu convívio. Então, aqui é uma forma de humanizar, é uma empatia que está ali de parabéns, que merece respeito além da assistência, como uma forma de ganhar esse destaque e de atendimento humanizado. Aqui eu trago só um relato para vocês, depois vocês dão uma lidinha. Foi retirado também de uma entrevista, e aí falando nessa questão justamente do prontuário afetivo como resposta do tratamento. E conseguiu, claro, constatar que um ambiente, vamos dizer assim, que tranquiliza, um ambiente que traz esse aconchego, estava melhorando drasticamente a resposta dos pacientes ao tratamento. A questão, humanizar é uma arte e a gente precisa manter essa arte de cuidar, principalmente como profissionais da enfermagem. Essa paramentação é o que nos protege e aí muitas vezes a gente tem esse distanciamento, essa dificuldade em criar esse vínculo e elo, mas mesmo assim não há máscara que consiga esconder essas expressões, principalmente do olhar, e quando a gente tem no nosso interior essa questão de humanização. À beira do leito, essa questão do silêncio, essa questão do só chegar, manter um som, algo agradável, torna de fato esse paciente com uma melhora do tratamento. E aí juntos somos mais fortes, por isso a importância de um trabalho em equipe, a importância da união entre os profissionais. Não existe profissional médico sem um enfermeiro, sem um psicólogo, sem um fisioterapeuta. Não existe um enfermeiro sem esses outros profissionais, então precisamos sim atuar em conjunto e estarmos ali na linha de frente para que juntos, de mão dadas, a gente consiga vencer e atuar da melhor forma possível, humanizando o paciente e, claro, nossa mente como profissionais. O hospital, claro, é um lugar muitas vezes hostil e a gente já estudou essa questão da evolução dos hospitais, da sua estrutura. Essas visitas virtuais estão em constante debate e sempre trazendo à tona por criar justamente esse elo em vínculo e fazer com que a pessoa se torne útil novamente, de certa forma. E aí, o respeito à vida delicada e majestosa, essas equipes de humanização, acolhendo os pacientes e a família, faz com que esse momento tão sombrio se torne algo, vamos dizer assim, mais agradável, pelo menos mais leve, visto por este lado. E aí, o lugar
O hospital é um lugar de humanidade, só depende de cada um de nós, profissionais, e também dos familiares, dos pacientes e quem está em casa, né, da sociedade como um todo. Então, essa arte de cuidar nos fortalece e nos conduz para enfrentar esse grande desafio. Então, humanização é uma expressão da vontade do esforço humano para transformar o mundo em um lugar que promova a vida em sua plenitude. E aí a gente, como eu já falei, outro exemplo também de estratégia é a questão da música nos corredores, é a questão da prática do acolhimento, do vínculo, desses projetos sociais, até mesmo quando o paciente recebe alta da UTI e vai para a clínica médica, essa introdução novamente ele na sociedade. Muitos pacientes precisam fazer fisioterapia, precisam, vamos dizer assim, passar por todo um processo de novo de aprendizagem, dependendo do caso que foi acometido, do agravo da sua patologia. Então, essas estratégias o tornam cada vez melhor nesta linha. E aí, outro relato diz assim: eu estava distraída no quarto quando os enfermeiros chegaram felizes, com balões e batendo palmas. Fiquei pensando, por que eles estão tão felizes? Foi quando eu descobri que era por minha causa, já que naquele momento eu estava recebendo alta e podia voltar para minha casa. Nossa, não aguentei de tanta felicidade. Esse é um relato de uma paciente de 83 anos. Por isso que a gente vê tantas reportagens também de profissionais que ficam nos corredores batendo palma, de profissionais que criaram aquela carteirinha para os pacientes. Eu venci o Covid, eu venci essa batalha. E aí, ao passarem naquele corredor tão sombrio, na qual ele passou para adentrar, muitas vezes até mesmo inconsciente, está saindo ali consciente, vivo, bem, uma ou outra sequela leve, mas está saindo e vendo os profissionais aplaudindo, os profissionais felizes, os profissionais comemorando a sua alta, o retorno para a sua família, o retorno para as suas atividades. Então, aquilo ali não tem nada mais gratificante para a saúde, para o profissional, do que quando um paciente recebe alta, do que quando um paciente ele está bem. Então, é esse reconhecimento do trabalho do profissional e, claro, do trabalho do próprio usuário em manter-se vivo, em lutar para ficar vivo dentro de todo esse padrão. E aí aqui não podemos deixar claro de focar a questão de por trás das máscaras. Então, por trás das máscaras existe também a mãe de alguém, a filha de alguém, o pai de alguém, o filho de alguém, o tio, o avô. Então, os profissionais de saúde que estão ali, ele também possui familiar. Ele também está ali afastado, isolado. E quantas marcas não são deixadas por toda essa paramentação? Nós, por exemplo, saímos para trabalhar. Eu trabalho na escola, eu trabalho no comércio, e a gente bota uma máscara. Quando chega, tá ali aquela marca da máscara. Imagine uma instituição hospitalar que a gente precisa realmente utilizar máscaras, vamos dizer assim, mais potentes. A gente precisa usar equipamentos de proteção ocular. A gente precisa estar todo aparamentado, de luva, de todo aparamentado. Que nenhum local do nosso corpo seja deixado à vista para que esse vírus ele não consiga ultrapassar. E aí, por isso que a gente muitas vezes fica tanto tempo sem comer, sem beber, durante um plantão. E aí, muitos profissionais abrem mão do conforto dos seus lares, da convivência com seus familiares, para enfrentar esse desafio diário. O atendimento humanizado é realizado de profissional para profissional, quando a gente está ajudando e trabalhando em equipe, em conjunto, nesse processo de empatia e nesse processo de doação. Profissionais de saúde parecem ser vulneráveis a esses efeitos, digamos, psicológicos. Então, a gente precisa, muitas vezes, desse olhar e acompanhamento. Então, quem atua diretamente na assistência, nesse convívio, é chamado e a gente conhece de linha de frente. Muitas vezes, não tem equipamento de proteção, não tem, vamos dizer assim, maneiras, falta oxigênio, como a gente já viu aí em outros locais, e você olhar para 5, 6 pacientes
com dificuldade em respirar, tentando buscar o ar que temos, né, um mundo cheio de ar, e ele não consegue capturar e não tem oxigênio, o que fazer? Como atuar? E aí, mentalmente, muitas vezes, né, para aquelas pessoas que têm esse processo de empatia e se envolvem, aquilo dali é mesmo que está, vamos dizer assim, ser algo frustrante. Como é que eu, profissional da saúde, estou aqui, estou de mãos dadas, né, de mãos fechadas, que eu não consigo atuar, e estou vendo 5 pacientes tentando buscar ar, mas eles não conseguem. E eu não consigo oferecer, porque eu não tenho equipamento. Eu não consigo, de fato, me proteger, pois não tem equipamento de proteção individual para mim, mas eu preciso atuar diretamente nele, então eu preciso me afastar da minha casa, dos meus familiares. Então, claro, a gente está em constante batalha neste processo. E a essência, né, dos profissionais de enfermagem é justamente essa questão do cuidar, justamente essa questão de humanização, essa questão de se envolver nesse processo de assistência, de fato. E é diante desse cenário que floresce, claro, os sentimentos do mesmo que acontece no paciente, acontece na gente. Medo, angústia, preocupação, raiva, sentimento de impotência, como eu já falei com vocês. Então, incluem justamente jornadas de trabalho exaustivas, ritmos intensos, a desvalorização, os conflitos interpessoais, desencadeia a questão de desgaste físico, psíquico, e é no momento da pandemia que muitas vezes aflora esses sentimentos. E a gente precisa estar todo o tempo trabalhando e vendo se realmente a gente está preparado para atuar nesse processo, para não se tornar um paciente nesse sistema. E aí o valor da vida dos profissionais de enfermagem, né, esse PE, é uma sigla, né, e sua responsabilidade entram sempre em conflito, que podem trazer consequência à saúde e segurança de nós, né, profissionais de saúde. E a gente tem que sempre repensar nessas escalas, nesse desgaste, nessa questão de humanização. Quantas a gente não viu também reportagens de profissionais dormindo no chão na hora do seu descanso, profissionais sem ter, vamos dizer assim, só tem uma máscara para você ficar de manhã até a noite. Então, se você tirar para comer, você vai ter que colocar a mesma máscara. E o medo daquela máscara estar contaminada e colocar novamente. Então, a gente tem que ter, vamos dizer assim, treinamento intenso, acompanhamento psicológico, oferecer essa estrutura que dê suporte mental e, claro, buscar nós, como profissionais, no nosso interior, resolver esses nossos conflitos internos. Então, a enfermagem ela está vivenciando esse momento ímpar, que é a pandemia, com essa sobrecarga dessa doença e manipulação dos equipamentos, juntamente, claro, com outros profissionais da saúde que estão atuando com um foco na vida do ser humano, buscando lutar para que, vamos dizer assim, um grande número, uma grande porcentagem de pessoas recebam alta e, claro, fiquem bem. E aí a pandemia coloca essa questão de incertezas e medos em todos os profissionais e, com isso, né, uma forma também de trazer humanização é homenageá-los. Por isso que a gente viu muitas pessoas, né, nas janelas dos seus apartamentos batendo palma, fazendo todo esse processo de homenagem. Alguns hospitais colocam a questão de muros com mensagens motivacionais. Tem essas agora, acompanhamento psicológico, redes de conversa. Terminou o plantão? Quer conversar? Não quer ir para casa, por exemplo? Está precisando de um acompanhamento, de um suporte? Pode ir para um psicólogo, ter todo esse aparato estratégico. Aqui a questão do aquecimento do coração é outra reportagem, né, que aconteceu no hospital da Unimed, onde é escrito, como eu acabei de falar, de frases motivacionais reconhecendo a importância dos profissionais de saúde neste combate. Aqui também é um resumo, até já falei para vocês, a questão da comemoração, a questão das leis, a questão da desvalorização nossa como profissionais atuantes neste processo. E aí os profissionais, né, se uniram e pediram, e aí foram uma corrente de inúmeras fotos, né, de profissionais pedindo: estamos aqui por vocês, fiquem em casa por nós. Os profissionais realmente pedindo, digamos, aflitos, esse apoio, essa empatia e ajuda da sociedade, né, como um todo, para que fiquem em casa,
para que diminua essa questão da transmissão e, consequentemente, diminua essa questão do número de leitos de pacientes necessitando de acompanhamento e de atendimento. A questão, claro, né, dos profissionais se tornarem pacientes. E quantos profissionais, infelizmente, a gente não perdeu? Principalmente também profissionais de enfermagem que estão ali de frente. Quantos colegas de trabalho não foram acometidos por essa patologia, precisaram se afastar ou chegaram a óbito? Então, a gente está em constante conflito. Medo de adoecer, medo de não saber prestar uma assistência correta, medo de levar alguma doença para casa. Então, a assistência em si é importante, mas a humanização ela vai além do que a gente espera, do que a gente preconiza. E aí, após esse 1 ano de pandemia, a gente está exausto. As pessoas estão exaustas. As pessoas estão já, digamos, desacreditadas. Por isso que a gente está vendo esse, digamos, relaxamento maior nessa questão da pandemia e das pessoas em realmente reconhecer que ela existe, que ela está aí. Então, a gente precisa, como profissional de saúde, esse aconselhamento, esse acompanhamento terapêutico. E a humanização, ela não é movida pela oferta, ela é movida pela demanda. Então, a gente precisa justamente preconizar essa questão do reconhecimento, essa questão do processo, essa questão de se colocar no lugar do outro, para que a gente possa, de fato, atuar e criando esse vínculo da melhor forma possível. Então, a humanização é um pacto, ele é amplo e restritivo. Essa justamente é intransferível, é algo que a gente vai tornar algo melhor, é algo contagioso, ou pelo menos deve ser. Então, a humanização, ela infelizmente não se mede, não é possível mensurar dados concretos, a gente apenas sente. Então, quando a gente vê ou percebe esse vínculo, a gente consegue de fato entender e, claro, buscar mecanismos de melhorar. Aqui eu trago um quadro de ações onde ele mostra que há pausos após a alta, mensagens de apoio, presentes, palavras de esperança, visitas virtuais estão em destaque nesse processo de humanização da assistência durante os tempos de pandemia. Quase sempre, né, as contribuições vão muito além das atribuições. Então, o olho no olho, logo no início, muitas vezes não era nem levado em consideração, e aí com os estudos, com todo esse reconhecimento da necessidade, e é o que nos resta, conseguimos perceber que esse olhar, essa questão do vínculo, traz realmente respostas, vamos dizer assim, satisfatórias e gratificantes para o processo de melhora. Então, a enfermagem, ela é sim, é essencial, claro, como os outros, mas eu estou trazendo para a enfermagem, né, porque é o nosso campo, ela é essencial no combate ao Covid. A maior categoria profissional da área de saúde é a enfermagem, que atua nesse novo processo, né, pandêmico, e a enfermagem unida, a enfermagem forte, a enfermagem capaz de atuar com toda a vitalidade possível, tem um papel crucial no processo de avaliação, na contribuição vital dos pacientes acometidos do Covid, desde o processo de alta, processo de assistência, aplicação de todas as medicações e, claro, desse olhar e de criação de técnicas humanizatórias. E aí, para a gente finalizar, eu trago para vocês que juntos vamos vencer, que a gente tem que apoiar essa causa, ficar em casa. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue, porque a gente precisa trabalhar, então a gente tem que sair de casa para trabalhar, mas só sair realmente para fazer é algo necessário. Ah, vai trabalhar? Tudo bem. Tem todo um cuidado e um acompanhamento por trás. A gente tem que cativar a questão da biossegurança, principalmente do uso de máscara, da lavagem das mãos, a questão do uso do álcool em gel, para evitar essa questão da transmissibilidade. A gente não sabe de fato, né? Estudos ainda estão aí, e com essas novas variantes, com essas novas mutações do vírus, se realmente só passa pelas gotículas e entrar pelo nariz e boca. Ele não sabe, de fato, a questão da transmissibilidade, o quão grande ela está agora. Se é pela roupa, se é pelo cabelo. Existem relatos de pessoas que não saem de casa e só por pegar uma compra, dar uma feira e colocar e ficar ali manuseando, infelizmente adquiriram a doença. Outras pessoas nem saem de casa e não sabem
como adoeceram. Então, para aquelas pessoas que precisam sair de casa, o essencial é se cuidar, não deixar adoecer. E, claro, manter a prevenção para os demais. Não esquecer de realizar exames de rotina, não esquecer de se cuidar também para as outras patologias. Então, eu preciso fazer exame de prevenção. Faz. Eu preciso fazer exame de prevenção no colo do útero, da mama. Eu preciso ir para um endocrinologista, com todo um cuidado, mas faz. Porque não é apenas o Covid que causa complicações, que causa outras doenças também, que infelizmente muitas pessoas acabaram esquecendo e deixando de lado. Então vamos juntos, sociedade, os pacientes, os profissionais, vencer e atuar nesse processo, para que a gente possa, de forma humanizada, trazer à tona isso na humanidade, que muitas vezes foi esquecido e deixado de lado. Muitas vezes a gente acaba deixando essa questão da desumanização no ambiente, quantos e quantos locais, né? A questão do efeito estufa, a questão da economia, a questão pessoal, familiar, que a gente nem liga com a questão da desumanização, desvalorização, e hoje a gente tem todo esse olhar, toda essa questão de necessidade de estar com o outro e não pode, só através dessas telas, ou pelo menos com todo o cuidado possível. Então, pessoal, agora eu vou